podem causar problemas, Mayara? A uva causa um problema grave, a carambola causa uma insuficiência renal aguda, coisa rápida se o animal ingerir. Folha de abacate, a casca do abacate, a fruta, o abacate, a polpa em si não tem problema nenhum, até uma fonte de gordura excelente. Boa. Porém, a casca, ela é bem tóxica e a folha do abacateiro também é tóxica. Por isso que a gente vai, às vezes, em sítio, o cachorro que pasteia, que toca o gado, às vezes se alimenta do abacate, mas você vê que ele não ingere a casca. A natureza é sábia, então, e ele tem geralmente uma pelagem mais bonita e tudo mais. Carambola, uva, a folha do abacate, e os cítricos também? Os puxados mais assim para cítricos, assim, laranja? Isso é mito. Isso é mito? O pH do estômago do cachorro é 2. É impossível que uma fruta tenha um pH mais baixo que isso. Então, assim, eles podem digerir bem. O que acontece é que alguns cães com alguns problemas articulares, por exemplo, falavam muito do tomate antigamente, né? A família do tomate, do pimentão, ele pode causar mais dores articulares ainda. Por exemplo, um cachorro velhinho, no frio, que geralmente tem mais dores articulares. Isso pode piorar. Entendi. Então, por isso que a gente faz a dieta para aquele paciente. Pra ele, né? Porque a gente vai saber a restrição de cada um. Nós tivemos um caso, né, Mayara? De você cebola. acompanhou com um animal com uma intoxicação de cebola, Sim. né? Que foi um grande susto, um grande aprendizado até pra gente, porque a gente não tinha pego nenhum caso disso daí. O animal ingeriu cebola e uma certa quantidade, que é de 30 gramas de cebola, já pode causar intoxicação. 5 gramas por quilo, eu me lembro disso daí. E causa uma intoxicação muito grave. Entendi. Tá? E qual o sintoma que dá? A primeira sintomatologia é anemia, né? Anemia. E perda de sangue pela urina. Então, esse animal chegou na clínica com um xixi cor de Coca-Cola. Primeira coisa que o proprietário relatou, até ligou pro Fernando, minha cachorra tá dentro de Coca-Cola. Chegou, a gente fez os exames, né? Uma anemia tremenda, uma anemia aguda tremenda. O que a gente aí fizemos transfusão até de sangue para essa cachorra, foi coletado sangue de outro animal e transfundido. Quando estava terminando a transfusão, a cachorra teve um vômito. E nisso a gente viu um monte de cebola. Caramba. E aí que a gente foi pesquisar e tudo mais, e eu falei pro Fernando, olha, que a principal causa de anemia que a gente tem hoje em dia é o quê? A doença do carrapato. Sim. E eu falei pro Fernando, olha, pode ser intoxicação por cebola. Foi tratado, graças a Deus, teve um retorno muito bom. Comentou comigo isso aí. Né? Então, o proprietário não acreditava. Ele falava assim, imagina, mas ela comeu só isso aqui de cebola. Não ia causar tudo isso nela. Para um animalzinho pesa quantos quilos? Exato, Era 7 quilos? 7 quilos. Agora, veja bem, nós, então, mesmo assim, devemos se orientar e procurar um profissional especializado na alimentação natural. Não é chegar em casa e tentar fazer lá. Até porque existe, né, Mayara, a indicação da alimentação natural para alguns cães que têm alguns problemas, como problema renal, problema epilético, problema de pele. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a atuação da alimentação natural, sobre cães que apresentam alguns problemas metabólicos ou algumas doenças. Vamos no caso mais clássico. A gente tem muita insuficiência renal hoje, muita insuficiência renal. E isso não tem muito assim o que fazer, é uma doença crônica e a gente vai dando manejo. E a gente passa o que para o paciente? A ração renal. A ração, ela tem 10% de umidade. Um potinho desse aqui tem quase 70% de umidade. Então, assim, para o paciente que precisa ingerir água, aqui tá ótimo, ele já ingere uma quantidade grande de água no alimento. E assim, aí a gente vai ver o estágio do animal que tá, pra gente poder direcionar a dieta. Dependendo do caso, a gente tem que diminuir a fonte proteica e passar para uma fonte proteica mais pobre, porém com menos fósforo, né? Porque o paciente renal ele não pode ter um excesso de fósforo na alimentação. E geralmente eles têm um feedback muito legal. Eu tive um caso de um cachorro que ele era estágio 3, de um paciente renal, e a gente conseguiu reduzir ele para estágio 0. Ele não tinha mais problema, ele seguia uma alimentação normal, porém sem a ração, né? Só com a alimentação natural a gente conseguiu regredir. A alimentação natural. Normal. A dieta dele. A gente só manteve a dieta dele com baixo índice proteico.
que daí o rim dele já tinha sido lesionado, né? Mas a gente conseguiu manter a ureia e a creatinina, que são os metabólitos, os níveis baixíssimos dentro da normalidade. Ele chegou pra mim com 300 de ureia, acho que quase 3 de creatinina. Então ele se manteve estável depois de 2 meses de tratamento da dieta, ele manteve bem rápido, né, Fernando? Muito rápido, né? O trabalho com essa alimentação. Só vou mandar boa noite pro pessoal que está assistindo aqui. Souza Júnior, Mariana Botelho, Vinícius France, o Renato, nosso diretor aqui, Léo Soares, Thiago Marques e a Juliana. Todo mundo acompanhando aí. Façam perguntas, pessoal. Uma coisa que incomoda muito o proprietário hoje, os pruridos, as coceiras dos cães. É possível com essa alimentação a gente conseguir controlar pelo menos a coceira, esse prurido tão intenso que a gente vê, que muitas pessoas, muitos proprietários procuram a clínica hoje por causa do prurido, e a gente sabe que muitas vezes é alimentar. Sim. E a alimentação natural balanceada ajuda nisso daí, Mayara? Olha, ela tem uma boa resposta. Eu sou a prova com a minha própria cachorra, que tava com remédio de carrapato e pulga sempre dia, não passava nenhum dia desse remédio vencido porque ela tem uma alergia à picada de pulga, a famosa DAP. Uma pulga pica ela, faz um estrago. E hoje a Meg, a gente controla ainda a pulga, porém de outra forma, a gente não usa mais remédio, né? E assim, nunca mais ela coçou, não teve problema nenhum. O que acontece? A primeira fonte de carboidrato da ração, ela é a farinha de trigo. Integral ou normal, ou a farinha de soja. São os alimentos mais alergênicos para os cães. Então, às vezes, a retirada deles por si só já dá uma boa melhora. Porém, o cão que ele é atópico, né, que a gente fala que ele tem vários tipos de alergia, aí é um pouco mais trabalhoso. A gente, às vezes, pode ter que fazer uma dieta de restrição para descobrir um tipo de alergia. A Bibi, por exemplo, ela tem alergia à carne de porco. Mas eu só descobri depois que eu apresentei a proteína pra ela, e daí eu tirei, voltou. Eu apresentei de novo, voltou. Agora, depende muito de cada paciente. Então, a dieta pro cão alérgico, ela é bem mais trabalhosa de se fazer. E, geralmente, a gente depende 100% do proprietário. Não é nem do animal. Porque o animal não vai abrir a porta da geladeira pra pegar alguma coisa. Ele não vai separar ali, se tiver, não, né? A bordinha da pizza que come, o biscoitinho que ele come com o proprietário de manhã. Até o próprio, aqui a gente tem um biscoito. Um biscoito para cães, onde o primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral. Que é um dos produtos mais alérgicos para cães. Então, e a gente sempre fala, depende 100% do proprietário. E fazer com que o proprietário entenda, né? Que ele não, que o cão ele vai comer o que você oferecer para ele. Eu bato muito nisso com eles, assim, Fernando, assim, tipo, o cara compra um determinado biscoito, que eu não vou falar a marca, que promete tirar o tártaro, certo? Só que ele é igualzinho uma bolacha recheada, né? Como que ele vai? Porque ele é a base de farinha. Acho que ele só deve ter farinha e mais alguma coisa ali, amido, para dar a liga ali e oferecer ao cão. Então, quando você tem o biscoitinho, que vocês têm também essa linha, né? Sim, né? A gente tem até a Dani, como chama daí? Presente, a Gourmel da Dani, que são os biscoitos artesanais. Eles não são livres de qualquer tipo de grão. Então, geralmente, ela trabalha com alguma coisa para dar liga, mas que não seja alérgico, né? Sim. Então, ela não usa soja, ela não usa farinha de trigo. E algum nutriente, algum vegetal, por exemplo, ou de aveia. Então, é bem legal. Muito legal. Eu vi também um lance que desses biscoitinhos, que o alho parece que inibe a pulga. Sim, as cachorras comem um dente de alho todo dia. Não é todo isso? dia. A gente tem esse mito de que o alho causa anemia, como a cebola.
por exemplo. Mas não, para um cão ter um problema de anemia por causa do alho, ele tem que ingerir no mínimo 8 cabeças. Nossa, é muito, né? 8 dentes, perdão. 8 dentes, perdão. Então, é muita coisa. Então, e no biscoito, às vezes no biscoito ali que tem a composição com alho, não vai nenhum dente. Não tem. Né? Não tem nenhum dente, né? As cachorras mas já melhora, né? Já. E tanto que, olha, a Meg, eu não uso mais nenhum produto comercial para pulga e carrapato. A não ser, por exemplo, que ela vai em algum lugar e venha com pulga. Eu não tenho outra coisa, porque uma pulga nela faz um estrago. Mas um dente de alho todo dia nas 3 e elas não tem mais nenhum ectoparasita. Eu vi que você trouxe pra gente algumas rações, alguns biscoitos. Sim. Você queria fazer uma comparação de nutrientes sobre isso daí. Queria que você falasse sobre isso daí, Mayara. Essa é uma ração super preta, tá? O principal ingrediente dela aqui vem farinha de vísceras de frango, farelo de glúten, que entra como fonte proteica. O que vocês acreditam que tenha na farinha de vísceras? A gente não sabe, porque isso vem pronto geralmente do frigorífico, né? Proteína isolada, milho integral, que é super alérgico para cães, filera de arroz, que até que é legal, BHA e BHT, que são os conservantes, que tem um índice aí tóxico que a gente já sabe hoje em dia. E a gente tem aqui a comida delas, que você pode ver. Tem peito de frango moído, purê de abóbora, um pedacinho de fígado, couve picada, beterraba e abobrinha. Isso não tem segredo, isso aqui você sabe o que é. Você comprou isso aqui, você preparou isso na sua casa. E aqui, a gente tem certeza do que realmente tá aqui? Isso porque é uma ração super premium. Eu nem entrei no mérito de falar dessas rações que a gente não consegue confiar tanto na qualidade. É uma ração que teoricamente deveria ser ótima, que promete reduzir o odor das fezes, o tamanho das fezes. Assim, quando você prepara a ração, o alimento natural, você ainda precisa, além dos ingredientes, abobrinha, a carne, o alho, todos esses ingredientes, os temperos, né? Você ainda precisa suplementar com algum produto? Preciso. Hoje em dia, eu uso um produto desenvolvido pela Botufarma, da Celina, que é uma das primeiras pessoas que implementou a alimentação natural. Ela conseguiu fazer um manipulado. E assim, antigamente não tinha o Food Dog quando eu comecei. Até tinha, mas eu não tinha acesso. Não conseguia comprar. Aí o que eu suplementava de uma maneira que eu aprendi nos cursos da Silvia. E eu mesma pesquisando, porque a gente tem muita informação hoje em blogs, em fontes seguras, né, de outros médicos veterinários. E eu mesma suplementava do meu modo. As cachorras nunca tiveram nenhum problema. Óbvio que eu sempre fui observando. Eu fiz um check-up nelas antes de iniciar isso. Continuo fazendo um check-up periódico, principalmente na Meg, que já tem 9 anos. Eu faço a cada 6 meses, no máximo 8 meses. E eu suplemento, que a gente sempre precisa usar. A gente vai ter que usar uma fonte de cálcio, uma fonte de vitamina B, um tipo de gordura de qualidade boa. O sal não tem problema nenhum. Eu sempre coloquei a cúrcuma, por causa de ser um anti-inflamatório bom, porque a Meg já tinha operado o joelho, tinha muita dorzinha no joelho. A pimenta do reino é um anti-inflamatório super legal, que eu também coloco na comida delas. E um dentinho de alho toda manhã. Hoje em dia, eu só coloco a cúrcuma, a pimenta do reino, o sal, e o resto vem do Food Dog. Infelizmente, a gente só tem o Food Dog para cães, né? Não tem o Food Cat, no caso. Ainda eles não conseguiram fechar uma formulação segura para gatos. Mas a gente tem o Food Dog para pacientes renais, por exemplo, que tem que ter baixo fósforo. A gente tem o zero proteína para cachorros alérgicos, que não podem adquirir isso aqui, então a gente já entra com zero proteína. A gente tem o fibras para cachorro obeso, que precisa de um índice maior de fibras na alimentação. É uma linha bem legal, assim, que eu tenho gostado bastante de usar. É bem mais prático. E falando assim, nos cães que precisam passar por algum tratamento, um procedimento cirúrgico, alimentação natural, você acha que é melhor para ele, assim, num pós-operatório, alguma coisa nesse sentido? Você acha que a absorção dos nutrientes, porque ele está debilitado, porque ele passou por uma cirurgia, né?
Você acha que essa alimentação natural é mais benéfica? Sim, até porque pela palatabilidade. A gente tem a ração com conservantes, com aromatizantes, palatabilizantes ótimos, que os cães comem a ração hoje em dia. Mas se você vê a felicidade dos cães em comer a comida, você nunca mais quer dar ração. Porque assim, eles sabem o horário da comida, eles esperam o horário da comida. É uma das coisas que não me fez desistir desse trabalho, que é um pouco trabalhoso. Toda semana você tem que se comprometer, ou uma vez ao mês, uma vez a cada 15 dias, em tirar um tempo do seu dia pra fazer. Já faz pra semana, né? Eu faço pra semana. Minha mãe, no caso, agora tá fazendo pra semana. Mas, geralmente, as pessoas podem deixar porções prontas pra 30 dias. 30 dias. É a felicidade de ver eles comerem. As minhas cachorras, a ração, ficava lá até 9 horas da noite. Que é o horário que ninguém mais dava nada pra elas comerem, sabe? Tipo assim, se eu não conseguir comer até agora, eu vou ter que comer essa ração. E elas iam lá e comiam. Hoje, elas acordam de manhã, elas já sabem que é o horário da comida. E agora elas estão tão doidas pra comer o horário do jantar. A gente tá vendo a movimentação delas aqui, que a janta delas tá aqui e vai ser dado ao vivo. Mas antes da gente oferecer a janta para elas, eu queria lembrar para todo mundo que tá vendo o programa, que vai ver esse programa e acha que é chegar em casa e cozinhar, pôr a comida ou pegar o resto que sobrou e dar pro cão. Não é assim. Todo mundo ouviu, tá vendo a doutora Mayara falar. Antes de iniciar isso daí, consultar o médico veterinário, nutricionista, fazer check-ups periódicos pra gente saber como que o animal está se comportando. Então, é muito importante o profissional da área orientar e avaliar e indicar o melhor alimento para o seu cão. Não é resto de comida, gente. Resto de comida não é para o cão. Resto de comida é para o lixo, né? Então, existe a comida que a Mayara trouxe para as cachorras, dá até vontade de comer, de tão bonito que é. Se sobrar, a gente vai comer. Se sobrar, a gente vai dividir aqui, tá? Mas, e as cachorras estão super ansiosas para comer. Mas, lembrando, antes de pesquisar muito, tá? Consultar o profissional, tá? Fazer os check-ups necessários, segundo a orientação do profissional que vai indicar essa dieta, tá? Para poder iniciar. Não vão chegar em casa, jogar fora o saco de ração, tá? Sim, de maneira cozinhar um arroz, cozinhar um pedaço de beterraba e dar pro cão. Não é isso, gente. Então, e outra, se a pessoa tem que ter disponibilidade para fazer isso, que demanda um tempo disso daí, e com produtos sempre frescos. Não é resto que se encontra em casa, tá? Então, é o que eu falo. Para algumas pessoas, ainda a ração é melhor por causa dessa disponibilidade. Não é simplesmente dar o resto da comida. É isso, né, doutora? Sim, até porque assim, não é o resto da comida que você vai dar pro animal que você tá ajudando ele. Aí você vai estar piorando a situação dele. Uma vez que você tem que saber se o animal está ok para receber uma alimentação natural, se ele é alguma exceção, se ele precisa de uma dieta específica, se ele pode comer todo tipo de alimento ou não. Então sempre é legal você estar fazendo um acompanhamento com algum médico veterinário de confiança e que entenda um pouco do assunto. Porque muita gente fala, mas eu não tenho disponibilidade para fazer. Então não faça. Se você não tem tempo, se você não tem disponibilidade, não faça, porque você pode acabar prejudicando o seu animal. A dieta ela tem que ser variada, ela não pode ser toda sempre a mesma coisa, ela tem que ter diferentes tipos de proteína, diferentes tipos de vegetais, para o animal não ser prejudicado, porque depois você pode acabar prejudicando o seu animal, tá? Igual eu falo, dá trabalho, você pede, igual a gente faz a comida para as cachorras para 7 dias, eu tenho 3 cachorras, eu tenho que ter um espaço no meu freezer para eu poder congelar isso daí, para estar sempre fresquinho. Eu tenho que tirar meio período de um dia para poder preparar essas porções para ela. É tudo pesado, uma quantidade para cada cachorra. Algumas cachorras têm exceções, então eu não posso generalizar. Então dá um pouco de trabalho. E assim, não é uma coisa também tão barata. Chega a equivaler aí a uma ração super premium, que também dá um pouquinho, que é o que as pessoas às vezes reclamam. A durabilidade assim de você fazer hoje e congelar, você tem uma ideia assim de quanto? De 30 a 45 dias congelados. Sem problema.
Isso, não tem problema nenhum. Aí o modo de descongelar, você desce do freezer pra geladeira e no outro dia você tira da geladeira, deixa ali. Oferece pro animal. Tá? Tem... Oferece sempre morninho. Entendi. Porque é o modo mais agradável para eles comerem. O cão, ele não é tão seletivo como o gato, então ele come o que você der, o que você colocar. Geralmente eles não têm um apetite tão seletivo como os gatinhos. E os seus comem 2 vezes por dia? Comem 2 vezes por dia, tá? Essa alimentação pode ser dada crua ou tem que ser preparada, cozida, tanto para cães quanto para gatos? Como que funciona? Eu posso dar ela crua, congelada, ou como que funciona? Você me falou que é o ideal morninho, mas... Cozida. A cozida. No caso. A gente tem vários tipos. A gente já tem a alimentação com ossos, que é a mais ideal, que aí você vê que o cachorro não tem mais tártaro, você não precisa suplementar tanto, porque o osso em si já suplementa cálcio, a carne em si crua não perde tanto nutriente. Porém, a cozida, para cães de pequeno porte, geralmente, ela dá menos trabalho do que a crua, por exemplo. Você tem a crua com ossos, a crua sem ossos e a cozida. Eu faço a cozida para elas porque eu tenho 3 tamanhos de cães, por exemplo. Se eu quisesse instituir osso para elas, eu tenho que redobrar o cuidado, eu tenho que ter um moedor de osso muitas vezes, porque a pulguinha não tem o mesmo tamanho de mandíbula da Bibi, por exemplo. Então são ossos de tamanhos diferentes. Então dá um pouquinho mais de trabalho. Então para elas eu instituí a cozida. Mas tem a crua sem ossos também, mas aí você tem que fazer um pré-congelamento da carne para você extinguir qualquer problema parasitário nos animais posteriormente. Então eu opto sempre pela cozida em cães de pequeno porte. Em cães de porte maior é mais fácil de você fazer a crua com ossos. Mas aí depende sempre da disponibilidade do proprietário em conseguir manter essa rotina. E daí ele vai ter que fazer todo dia, né? Ou ele pode congelar as porções. Não, pode congelar as porções também cruas e fazer. Só que, por exemplo, eu preciso de um congelamento prévio dessa carne, e aí você vai separar certinho e oferecer para o animal. Geralmente é tranquilo também, mas, por exemplo, um cão de grande porte, você acha ossos compatível com a mandíbula dele, que não vai ter nenhum problema futuramente, mais fácil, né? Mas eu instituí a crua para elas, a cozida, que eu achei mais elas se adaptaram bom custo, elas se adaptaram bem, comem super bem. A gente vê até na clínica, agora a Mayara falou bastante de ossos, de carne, né? Tem gente que chega na clínica e fala assim, doutor, não pode dar carne pro cachorro, né? Gente, pode, mas tudo com recomendação. Sim. E outra, o cão ele é carnívoro, a sua origem é carnívora, então o cão come carne. Tá? Naturalmente, ele tem 99% do DNA do lobo, né? Que é carnívoro. Então, não tem, só que tudo orientado. É que as pessoas confundem um pouco, por exemplo, ela quer dar alimentação natural e quer dar ração ao mesmo tempo. Isso não é legal, porque você vai estar sobrecarregando o organismo do animal com comida e com ração. Então, como eu falo, se você vai optar por ração, opte pela ração. Tem os petiscos, tira os petiscos, então dá um pedaço de chuchu, um pedaço de pepino, um pedaço de maçã, um pedaço de banana, não tem problema nenhum. Agora, você misturar muito, você vai ter um excesso, porque, por exemplo, aí você pode sobrecarregar um rim, pode sobrecarregar um fígado, misturando as duas coisas. E o que as pessoas pecam às vezes. Então, assim, vai dar ração? Não vou ser xiita. As pessoas, é mais prático. Porque as pessoas acham que estão ajudando o cão fazendo as duas coisas, na verdade, né? Não. E acabam prejudicando. Por exemplo, um cão come 300 gramas de ração por dia, 30% disso você pode fazer em petisco. Então, você vai pegar 30 gramas, um pedacinho de banana, que 30 gramas é pouco. Um pedacinho de banana você pode dar, um pedacinho de carne, um pedacinho de chuchu, um pedacinho de pepino. Ok, não tem problema. Mas você dividir ração e comida, não vai vai acabar dando problema e aí a pessoa vai falar, mas é a comida. Não, é você que fez errado, né? Então... E a gente lembrar que também comida, alimentação natural é uma coisa. Você dá chocolate, você borda de pizza, torrada, pão com manteiga, pão recheado, bolacha recheada,
é outra coisa, não é uma alimentação natural. Refrigerante. Tem gente que fala que cerveja para cachorro, né? Então, lembrar que a alimentação natural provém de alimentos naturais. Sim. E a gente tá vendo aqui, Mara, que estão todas ansiosas para comer. Quem vai papar? Quem que vai papar? Então, vamos ver os cachorrinhos, se eles gostam realmente da ração. Da ração não, da ração, da alimentação, da comida, né? Desculpa. É o hábito, né? É o hábito. A Mayara vai preparar ali. O que vocês vão comer agora? De quem é esse? Aqui, gente, a gente tá vendo a empolgação delas aqui embaixo. Não dá pra todo mundo visualizar, suba, mas suba, agora vocês vão ver ali. Suba. Agora dá pra eles enxergar? Dá. Vamos, papá? Venha. Quem que tá na hora do papá? Bibi. Olha só, ela subiu, tá ansiosa pra comer. Quer? Então vem. Vem comer. Ó. Vem, Meg. Venha, Meg. Já tem o seu. E é coisa de 5 minutos, os potes já ficam vazios. Bem diferente da ração, né? Que às vezes passa o dia lá no... Não, né? Isso aqui é coisa de segundos, vamos dizer assim. E já fica tudo pronto. E o que você observa muito, o que muda muito com a alimentação natural é a ingestão de água. Você vê que o cachorro vai tomar metade da quantidade de água que ele toma. O que acontece? Muitas vezes o cão come a ração e vai direto para onde? Pro pote de água. E aí aqui não. Aqui como a comida é úmida, né? Geralmente a ingestão de água é menor. Porém, o xixi é mais claro. Tem menos odor, porque o xixi fica muito mais diluído, né? Então o xixi ele é um pouquinho mais claro, que a gente costuma ver às vezes um cão com uma urina bem amarela, bem Será cheiro forte. Por ele, pela raça, claro que você falou que a alimentação já é bem mais úmida, né? Que 70% de 70 até 90% de umidade, dependendo, né, do que você usar. Então o cão fica mais hidratado. Sim. Né? Ao invés da ração. O xixi fica mais claro. Mais claro. As fezes diminuem de tamanho. Não tem um odor tão forte. E o que acontece? Eu não dou comida pro meu cachorro porque desanda a barriga. Dá um coco mole. Se você der o alimento errado, misturado com a ração, que aí não vai dar certo mesmo. Já comeu. Pronto. Olha, não sobrou nada? Deu até água na boca. O Fernando nada. Tá querendo aqui. Tô perguntando se não sobrou nada pra nós aqui. Acabou, Vi. Não tem mais. Olha, e elas continuam aqui pedindo, mas não é de fome não, é porque deve ser muito gostoso para ela, muito prazeroso. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta de ver, é muito prazeroso ver elas comerem, olha. Não tem mais, meu amor, você já comeu. Elas querendo, mas uma boa porção foi ingerida. Gente, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Mayara. Quem quiser procurar a doutora Mayara para maiores informações, ela está na Clínica Animal Pet, né? Praticamente de segunda a segunda, né, Mayara? Não, a gente tem umas folgas. Tem umas folgas. E, assim, eu indico muito a alimentação natural hoje. Quem tiver disponibilidade, experimenta fazer, que é muito legal, tá? Quero agradecer então, Mayara, as cachorras, a Bibi, a Meg, a Pulguinha, que vieram aqui, seguraram a janta delas aí. Famintas, né? Mas são lindas, parabéns. Fernando, obrigado mais uma vez. Obrigado você. Tamo junto. Tamo junto aqui de novo. No próximo programa vamos ter mais novidades aí sobre estética canina, tá? E Mayara, deixar a palavra com você, para você finalizar aí e falar o que você... Muito obrigada a todos. As cachorras adoraram vir, né, criançada? E assim, dizer que o alimento é o nosso remédio, né? Então nada melhor do que... A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. Então é isso para as cachorras, até para elas. Então é isso que é o meu recado que eu deixo. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau.